pessoal, sejam bem-vindos à última videoaula do nosso curso de Introdução à LaTeX, né? Hoje será a nossa última videoaula. Eu espero que até aqui você tenha aprendido bastante coisa. Se ainda tiver dúvidas, né, coloca aí nos comentários, tá bom? E vamos hoje aprender como fazer uma apresentação utilizando LaTeX, né? Como nós vamos montar alguns slides, né, onde você pode apresentar aí o seu trabalho, né, suas equações, tá? Você pode fazer para diversos tipos de apresentações, tá? Nessa apresentação você vai colocar tudo que a gente aprendeu, né, ao longo do curso, inserir figuras, tabelas, tá? Então você vai poder fazer também aqui nas apresentações, ok? Então, gente, eu tenho aqui um arquivo já pronto, né? Só para mostrar aqui para vocês, tem aqui alguns slides, tá? Então, aqui são os slides, né? Os frames. E nós vamos verificar hoje, né? Como nós podemos fazer uma apresentação. Na verdade, são algumas noções básicas, tá? Como você pode, quais são os comandos, a classe, né? Qual é o comando, o ambiente para gerar um frame, tá? E o que você vai usar no frame, né, conforme você tem aprendido aí ao longo do curso. Então, eu vou abrir aqui uma nova janela, vou aumentar aqui o tamanho da letra, tá? Em opções, configuração Text Studio. Ok, então a primeira coisa é definir a classe, né, de documento que nós vamos utilizar. E a classe aqui para apresentações é a classe Beamer. Eu digitei uma coisa errada aqui, né? Document Class. Vamos usar alguns pacotes básicos também para nós, tá? Que é o pacote UTF-8, né? A codificação UTF-8, o pacote Babel. Então, vamos colocar aqui, tá? Bom, esses pacotes aqui são iniciais para nossa escrita. Tem outros pacotes também, né? Os pacotes de matemática que você vai colocar aí dependendo da sua apresentação, tá? Então, os pacotes necessários você vai colocando aí conforme sua necessidade. Eu vou deixar esses três por enquanto. E vou colocar aqui 3 comandos que são muito importantes aqui para a gente definir o nosso modelo de slide, tá? É o /useTheme. Esse aqui é o tema o tema da apresentação não, o tema, né, do formato, do modelo de slide, tá? Eu vou colocar aqui padrão, default, e o outro seria o use color theme. Eu vou colocar também padrão aqui. E tem a fonte, tá? Mas por enquanto eu vou deixar a fonte padrão aqui da classe Beamer, ok? E vamos agora iniciar o nosso documento. Lembrando que aquele ambiente do documento inteiro, né? O Begin Document, também é necessário. E aqui dentro, né, vamos fazer todo o nosso documento, toda a nossa apresentação, tá? Para a apresentação, nós precisamos, né, da capa, né, da nossa apresentação, onde nós vamos colocar as informações do título, do nome, instituição, tá? Então, essas informações, elas são dadas por alguns comandos,
né? Por exemplo, o nosso título aqui, você vai colocar barra title. E o título da sua apresentação, tá? Vou colocar aqui apresentações com Bima. Depois nós temos aqui um subtítulo, né? O comando é o subtitle. Temos o nome, que é o autor, né? Então, barra author. E aí você coloca o seu nome. Você pode colocar a sua instituição, o comando barra institute. E você vai colocar também a data, né? Barra date. A data você pode escrever, né, aqui a data que você quer, ou você pode colocar o comando barra today. Esse comando aqui, ele vai colocar sempre a data atual, tá? Sempre a data atual que você compilar, né? A data da última compilação que você fizer desse documento, tá bom? Ok, então aqui são algumas informações básicas que nós podemos colocar aqui no título na capa da nossa apresentação, tá? E aí, para cada slide, nós vamos usar o ambiente frame, tá? Então, para cada slide, você usa o ambiente frame. Então, begin, frame, e aqui você já tem o seu primeiro slide. Nesse primeiro slide vai ser a nossa apresentação aqui, a nossa capa, né? E aí você vai usar barra main title. E aí vamos compilar. E aqui está nosso primeiro slide, né? Note que esse slide aqui que eu gerei aqui está diferente do modelo anterior, tá? Ele tá um tema padrão, certo? É um modelo bem padrão, tá? Como que nós podemos alterar, né? Isso aqui, nós vamos já ver, já mostro para vocês como alterar, tá ok? Mas vamos colocar aqui mais alguns frames, né? Mais alguns slides, podemos aqui, olha, criar um outro slide. Esse primeiro slide, Make Title, ele vai gerar aqui a capa da sua apresentação, né? Basta você usar esse comando. E aí os próximos slides você vai colocar o conteúdo, ok? Nesse primeiro aqui, podemos colocar alguma coisa aqui, né? E uma coisa que você pode fazer é, logo após aqui o Begin Frame, você pode colocar entre chaves um título para o seu slide, tá? Por exemplo, esse meu primeiro slide, digamos que eu queira que seja introdução. Então, eu posso escrever aqui introdução e ele vai gerar um título para o meu slide. Então, note aqui, olha, que você tem um slide, né? Introdução, tá? Vamos colocar um slide aqui
digamos que o meu último slide, né, pudesse ser as referências, então eu posso colocar aqui referências. E nós temos aqui o slide de referências. E aí você cria as referências da forma como nós já aprendemos, né? Você pode fazer da mesma maneira aqui. E assim você vai criando aí os seus slides, tá? Como nós podemos mudar, né, esse tema, né, a cor, né, ou a fonte, tá? Isso nós vamos mudar aqui, nós vamos escolher aqui, tá? Uma forma, né, de você encontrar esses temas, essas cores, né, os nomes para as cores, para os temas, para as fontes, é você ir numa página, né, existem algumas páginas que dão essas opções, tá? Por exemplo, nesse site aqui, a gente consegue obter aqui, olha, temas, color, fonte, tá? Então você consegue, né, obter aqui várias opções, né? Basta você colocar aqui no Google, se você colocar assim, olha, Beamer, eu já até tenho aqui, ó, Beamer Gallery, né? Você tem algumas páginas, inclusive no Overleaf, né? Você tem algumas páginas aí mostrando, tá? Esse site que eu abri foi esse primeiro, tá? Então, quando você clica aqui, olha, você tem algumas opções, né? Tema, color, fonte. Aqui você pode ter o tema, os dois, ó. Então, ele já dá uma ideia de como vai ficar o seu slide, né? Essa primeira palavra, essa primeira aqui, olha, você sempre vai colocar no User Theme e a segunda no Use Color, ok? E você também pode, né, escolher fonte, tá? Aqui tem algumas opções de fonte que você pode colocar também no Use Fonte, ok? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui por exemplo, vamos utilizar, por exemplo, se você vai descendo, você tem várias opções, tá? Bom, eu gosto bastante de vermelho. Eu vou usar esse tema aqui. Então, vamos aqui. Eu vou trocar. E aí, aqui só vai a primeiro, tá? Esse segundo, né? Ele vai aqui. Use Color Theme. E aí, vamos compilar. E note que já mudou aqui, né? A minha apresentação, tá? Então, olha só. Já ficou diferente, né? Você sempre vai ter algumas informações aqui, tá? Uma apresentação, o seu nome, tudo vai depender do tema que você escolher, tá? Dependendo do tema que você escolher, sempre vai aparecer nos seus slides em algum cantinho, né? As informações com o nome da sua apresentação, né? O seu nome, a instituição, tá? Esse aqui ele só tá mostrando, né? O título, tá? Se nós usarmos aqui, eu vou trocar aqui, olha, vou colocar, por exemplo, Berlim, é um tema também, tá? E aqui observa que já mudou, né? O título agora aparece aqui embaixo, ó, aparece o meu nome, certo?
Então, dependendo, né, do tema que você escolher, você vai ter algumas informações, alguns formatos aqui vão mudar. Você pode ficar brincando ali de trocar os temas, né, para verificar como vai ficando os slides, tá? Essa fonte aqui é a fonte padrão aqui da classe BIM, mas você também pode mudar essa fonte, né? Você pode colocar aqui o comando barra, use font theme. E aí você pode escolher um desses temas que nós vimos aqui, né? Aqui nessa página. Nós tínhamos aqui umas opções de fonte, né? Você pode escolher alguma dessas aqui, tá? Eu vou pegar, por exemplo, essa aqui. Vamos ver como vai ficar. Vamos colar aqui dentro. E vamos compilar. E olha só como ficou agora aqui a fonte, né? Ela mudou aqui, ó. Mudou aqui da apresentação, né? Essas partes de título, olha. Ela mudou, né? Então, você também pode brincar de ficar trocando aqui, né? Essas fontes. De repente, você se agrada mais de uma do que de outra, tá? E para finalizar aqui essas noções básicas aqui, nós vamos ver aquele efeito de passo a passo no slide. Eu vou copiar já um texto que eu tenho. Então, aqui, só peguei um texto que eu já tinha escrito ali, né? Então, você tem aqui o seu texto, quebra de linha. E aí, note que você tem aqui, olha, um comando aqui, né? Barra pause. Aqui também, barra pause. Esse barra pause vai justamente fazer aquele efeito de passo a passo quando a gente está fazendo uma apresentação, né? E aí vai liberando, né? Vai apresentando cada linha por vez, né? Cada a informação por vez, tá? Então, nós vamos compilar. E aqui você tem, por exemplo, observe que aqui você tem a primeira linha, que é essa, né? Você tem a segunda, não tem a terceira, isso aqui por quê? Deixa eu voltar um pouquinho, olha, observe que no slide anterior eu tenho somente a primeira linha, e aí agora eu tenho um próximo slide, né, um próximo frame. Observe que eu não criei 3 frames diferentes, né? Eu apenas coloquei o comando barra pause, tá? Todas as informações que vão aparecer neste frame estão aqui. Eu criei um único frame, tá? Mas na apresentação, né, eles vão aparecer aqui 3. Justamente para quando você estiver apresentando, né, o que você vai estar passando são os frames, e cada frame com uma informação a mais, tá? Então, vamos abrir aqui rapidamente. Não sei se não lembro se eu falei em alguma aula, né? Mas quando você clica nesse ícone, você abre o PDF lá no seu leitor de PDF externo, tá? Então, aqui eu tenho o PDF, né? Se você colocar aqui no modo apresentação, então, eu vou passando agora aqui os slides. Observe que agora eu tenho só a primeira linha, vou passar novamente, tenho a segunda linha, vou passar novamente e tenho a terceira, né? Então, a gente fica com aquele efeito passo a passo aí nos slides. Uma coisa interessante, aproveitando que eu abri esse arquivo aqui, vamos voltar aqui no tag. Eu vou criar um último frame aqui, depois das referências, né? Geralmente a gente agradece, né, no final da nossa apresentação. Então, eu vou colocar aqui um obrigada. E vou compilar. Observe que apareceu uma mensagem de erro aqui, tá? I can't write on file. Essa mensagem aqui geralmente acontece, tá? Na situação quando este arquivo aqui, este PDF, está aberto no leitor de PDF externo, que foi o que eu fiz, né? Eu cliquei aqui, ele abriu lá no Adobe e eu não fechei o arquivo, ele ficou aberto, tá? Então, sempre que isso acontece, às vezes a gente
faz isso para ver como ficou, né, para testar, e aí esquece de fechar. E aí quando vai compilar novamente dá aquele erro, tá? Então toda vez que você fizer esse processo, sempre lembre de fechar o arquivo, tá? Para que você possa compilar. Então agora compilou normalmente, né? E aí vamos ver aqui o nosso último slide aqui de obrigada. Bom, gente, então é isso, né? Essas são as noções aqui de uma apresentação com o Beamer. O seu conteúdo, né? O que você vai colocar aqui na sua apresentação, conforme o que nós aprendemos ao longo do curso, né? Sempre lembrando de colocar os pacotes necessários, tá? E como uma dica final, né, também para apresentação, você pode criar uma apresentação usando a opção aqui assistentes, que nós já utilizamos em aulas anteriores, né? Você tem a apresentação Beamer rápida. Deixa eu abrir aqui essa outra aba aqui. Assistentes, apresentação Beamer rápida. E aí você tem aqui, olha, as opções que você pode preencher aqui mesmo, tá? Aqui já tem mais ou menos um formato, né, de como ficaria aqui os seus slides, né? Você pode preencher algumas informações aqui e dar o OK. Quando você dá o OK, ele já aparece aqui alguns comandos, tá? Alguns frames, né? E aí você pode continuar criando a sua apresentação, tá? Só lembrando que esses comandos aqui estão com esse símbolo de porcentagem na frente, né, que é o comentário, tá certo? Então você precisa, depois de preencher, deletar, né, esses símbolos aqui, ok? Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje, né, a última. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha gostado do mini curso. Comenta aí o que você achou do mini curso. Quais foram as partes que você mais gostou, que você teve mais dificuldade? Nós queremos ouvir aí seu comentário, tá bom? Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.